got a feeling. Olá, o programa David Orley Café Virtual recebe hoje Eduardo Pandolfo, que está participando da Academia de Líderes, curso para o Programa de Desenvolvimento Gestor da ACIL, que pretende com isto qualificar e propiciar a qualificação para os profissionais do Vale do Taquari. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores, o Café Virtual, Wilson Davis, a clínica de maior excelência no sul do Brasil, a Dilu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, a Pronto Dente, do meu amigo João Selig, onde você tem todos os procedimentos dentários, a clínica de excelência do Dr. Bruno Pivato, as lojas Dom Juan, que nos veste com elegância, a Rap Travel, onde você encontra o melhor do turismo, com cultura, com entretenimento, e a Água de Cheiro, perfumes maravilhosos que você encontra aqui em Lajeado. Lembro vocês que esta conversa com o Pandolfo já faz parte de uma estratégia que estamos usando, que é de permitir que este espaço também fale da qualificação que está sendo oferecida no Vale do Taquari. Pandolfo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, David, pelo convite. Pandolfo, eu estou lendo aqui, diretor de estratégia e inovação da Vital, governança de projetos, pós-graduado em governança, estratégia de TI, marketing, comunicação, especialização em gestão empresarial e graduação em administração de empresa e outras tantas coisas aqui que não teríamos tempo para ler tudo. Tu estás envolvido numa das temáticas desta Academia de Líderes, que é governança de projetos, inovação, competitividade com sustentabilidade. Como é essa história e por que esta temática neste curso de formação? Ok. O curso de formação da Academia de Líderes, né, ele tem o intuito de trazer também novas práticas, novos modelos, novas formas de se administrar uma empresa, certo? A inovação, atualmente, ela vem sendo tratada como algo novo para as empresas, né? Então, esse assunto ele veio como com um certo tom de novidade para o meio empresarial, né? Apesar de as empresas conseguirem fazer inovação, elas trabalham a inovação dentro da sua gestão, apenas algumas não têm ainda a clara noção de que estão fazendo isso. Então, o curso ele tem o intuito, né, de mostrar para as empresas os conceitos de inovação, como as empresas estão trabalhando isto e alertar, né, de alguma forma os empresários de que eles fazem inovação, de que eles são inovadores. Apenas eles não estão conseguindo discernir, né, o que é uma melhoria, por exemplo, e o que é algo inovador para o seu negócio. Qual é a diferença para o nosso telespectador entender? Qual é a diferença entre melhoria e inovação? Muito bem, David. Durante 20 anos, aproximadamente 20 anos, as empresas vêm conseguindo melhorar o seu negócio através de práticas conhecidas como práticas da qualidade, melhoria contínua, risco zero, 6 sigmas, né? Grandes conceitos que contribuíram e vão contribuir muito ainda para as empresas melhorarem o seu negócio, tá? Mas esse tipo de melhoria na empresa, na parte administrativa dela, com excelentes resultados, né? Elas acabaram nivelando muito as empresas em termos produtivos, em termos de redução de custos, em termos de produtividade, de desperdício, de rentabilidade. As empresas estão muito próximas disto hoje, né? Onde atualmente elas conseguem fazer pequenas melhorias no seu negócio, que essas melhorias elas conseguem levar a empresa um pouquinho à frente da concorrência, por elas estarem com essas práticas bem consolidadas, essas práticas que contribuíram e contribuirão muito ainda com o negócio, ok? Quando a gente tem uma diferença entre melhoria e inovação, é onde a inovação ela consegue realmente
tornar a empresa bem mais distante do seu concorrente por ter melhorado, por ter inovado, né, em seu produto, na sua embalagem, no seu processo, na sua forma de distribuição, onde com isso ela consegue se distanciar mais do concorrente e principalmente fazer com que ele demore para chegar próximo a esse desempenho dela. Então, as melhorias, elas têm uma característica de apenas fazer um pequeno ajuste em algo que já existe. Mas esse ajuste não chega a torná-las muito diferentes ou capazes de se distanciar do concorrente. E a inovação, não, ela já tem um outro tom, né? Ela já pode ser uma inovação sendo categorizada, por exemplo, como uma inovação radical, que tu altera o teu modelo de negócio, tu altera alguma evolução tecnológica no teu produto. Então, a união dessas duas questões altera o meu modelo de negócio e altera a minha tecnologia do produto, faz com que eu fique distante do meu concorrente. Então, a melhoria, ela tem um tom um pouco mais suave, né? Que no conceito de inovação, a gente chamaria de uma inovação incremental, que seria uma melhoria. Dentro desta ideia, por que as empresas têm relutância em inovar? Talvez seja por causa dos investimentos que muitos identificam como custos? Ok, ótimo. Um dos motivos seriam este, né? A inovação, geralmente, ela tem um investimento alto. Porém, o seu retorno deve ser um retorno também superior, ou um retorno equilibrado, proporcional ao seu investimento. Então, como as empresas ainda não conseguem lidar muito com a questão dos riscos, né, elas ficam com um pouco de receio em fazer a inovação no seu negócio. Porque inovação e riscos andam juntos. Mas, é claro que o empresário sabe que o risco ele é gerenciável. Ok? Então, eu posso trabalhar com inovação, correr o risco de o meu investimento não ter o retorno esperado, mas eu sei que eu posso fazer a gestão desses riscos. Ou seja, minimizá-los, categorizá-los, né, quantificá-los e fazer a gestão dele. Então, algumas práticas nas empresas, como por exemplo a gestão de riscos, ainda não é dado tanta importância como as práticas produtivas, práticas comerciais, práticas financeiras. Claro. Né? Então, a inovação, eu diria assim, os empresários que vêm inovando bastante também aqui no Vale do Taquari, né, eles começam a perceber que, além da questão do investimento alto, eles também precisam de pessoas qualificadas para trabalhar com a inovação. Era a pergunta que eu te faria agora, Eduardo Pandolfo, porque quando falamos em inovação, diferentemente de falarmos de melhorias, nós estamos falando de capacidade, de competência, de inteligência. É uma coisa essencial, né? Nós não podemos inovar sem estas condições. Talvez este também seja um dos empecilhos, impasses para a inovação? Ok, muito bem. Sim, seria. Eu diria que um dos desafios da inovação, né, seria a questão da capacidade das pessoas pensarem de forma inovadora e de conseguirem atuar em projetos de inovação. Ou seja, um profissional, seja ele diretor, ou gestor, líder, ou mesmo um pessoal do nível hierárquico um pouco abaixo, ele tem que entender que é diferente ele atuar num projeto de inovação do que atuar num projeto de melhoria. O projeto de melhoria, ele tem aquela coisa um pouco mais estruturada. Ou seja, é aquela questão do custo homem, né? Desperdício zero, processo definido, lógica de passo a passo, num projeto de melhoria. Num projeto de inovação não existe isso. Existem as palavras incerteza, risco, como tu citaste, às vezes caos, né? Movimentos que a gente chama orgânicos, ou seja, não existe lógica muito nisto. Né? Tem uma frase do Einstein que diz: se você ouvir alguma ideia e ela não for imediatamente para ti absurda essa ideia, não leve ela adiante. Então,
é uma forma de pensar, como tu citaste, diferente. Tem que visualizar uma oportunidade como se ela fosse uma inovação. Se tu visualizar ela como fosse uma melhoria, tu vai tratar ela e ter o retorno dessa ideia como uma melhoria. Mas se tu pensares como uma inovação e envolver as pessoas certas, as inteligências certas nesta ideia, ela pode se tornar algo inovador e que traga resultado para a empresa, que é um pré-requisito da inovação, trazer resultado. Né? A inovação que não traz resultado não é inovação, ela é uma invenção. Então, um dos grandes desafios das empresas seria uma parte das pessoas, tanto de lideranças, né, como das pessoas que atuam mais um nível hierárquico um pouco mais baixo com inovação. São situações desconfortáveis, são reuniões mais desconfortáveis, né? É preciso que se questione a opinião da outra pessoa de forma mais veemente, né? Que se traga pessoas de outros departamentos, que traga pessoas de fora, se traga professores de universidades, doutores, mestres, que se envolvam nos projetos, órgãos públicos, que se envolvam no projeto alguém de forma virtual que está lá na Índia. Entende? Então, o contexto, o ambiente para a inovação, ele é um pouco mais tumultuado, mais gerenciável, né? Esta questão da inovação, eu estou pensando aqui, primeiro eu lembro Platão. Platão dizia que nós precisávamos nos acomodar e que nós precisávamos duvidar e às vezes até desconstruir, para que nós pudéssemos alcançar um conhecimento mais pleno. A inovação tem a ver com isso, com o conhecimento que é novo e que os outros ainda não detêm e não têm. Tratando desta questão, uma empresa, para ser inovadora, ela precisa ser em toda a sua organicidade ou poderíamos departamentalizar? Determinadas áreas seriam inovadoras enquanto outras tratariam de melhorias. Sim, podemos ter os três casos, né? Áreas trabalhando na parte da melhoria, áreas trabalhando a inovação, e podemos ter isso como um todo, a empresa num todo enxergando a inovação e enxergando melhoria. Quer dizer o que com isso? Existe um nível de maturidade das empresas para a inovação. Por exemplo, geralmente numa indústria, a inovação começa pela área de engenharia. Geralmente. É ali que a gente consegue, né, com um trabalho de melhoria numa empresa, de colocar uma nova forma de gestão nela, iniciar o trabalho na engenharia do produto. Certo? Porém, se a empresa como um todo não está pensando de forma inovadora, esse produto da engenharia ele pode esbarrar lá na área de logística. Ele pode ter problemas na área financeira da empresa, se a empresa não tem uma cultura da inovação como um todo. Mas a gente sugere para empresas que querem entrar em inovação que elas comecem por departamentos. Né? Ali já começa a instigar a inovação. Porém, se a alta direção não compra a ideia da inovação, não cria uma cultura interna da inovação, mesmo sendo numa pequena área, fica difícil dessa área levar adiante essa ideia, entende? Porque a inovação corre na horizontal na empresa, ela não corre num departamento, ela corre na horizontal. Ela precisa de várias inteligências da empresa para ajudar com que essa inovação tenha resultados.